Olá, tudo bem? Mais um nosso programa Lira em Pauta, pela BCC TV International Television. Estamos aqui e hoje vamos fazer um programa fantástico. O programa hoje é um programa para a família, é um programa para o casal, os casais que estão aí, que de repente sempre têm as suas dificuldades de relacionamento. E o nosso convidado de hoje é uma pessoa que conhece tudo a respeito de casamento. Vamos falar sobre o livro Spa do Casamento, de autoria do Elismar Alves. Ele é escritor, ele é teólogo e ele conhece muito. Descubra o segredo dos casais felizes. Então nós vamos descobrir esse segredo com ele aqui agora, né? Tudo bem, Elismar? Tudo ótimo. Que prazer enorme estar de volta aqui. Obrigado, obrigado você por aceitar o nosso convite. Que bom. Fala pra gente como é que foi a sua formação como coach, como teólogo. Que legal. Na verdade, a parte da teologia, ela entrou muito cedo, porque eu fui para a igreja muito cedo acompanhando a minha avó, igreja evangélica, 9 anos de idade. 9 anos de idade? 9 anos de idade. Rapaz! Então, muito cedo, né? Então, tive a oportunidade de acompanhar e, claro, que mais tarde vieram as formações oficiais, tudo, e a preparação para essa área tão importante da vida. Perfeito. E depois também, já tem aí 10 anos, ao sair da iniciativa privada e ingressar aí no mundo da consultoria, eu fui procurar, claro, as formações para o coach. Mas claro que antes do coach tinha a formação MBA em gestão de pessoas, que já trabalhava bastante com a área humana, né? Perfeito. Tá vendo só? Então é uma pessoa que realmente conhece, né, sobre o comportamento das pessoas, porque vem de uma base familiar sólida, porque com 9 anos já... Sim. Começar a estudar teologia é difícil. Difícil. É o número 1 que eu estou vendo aqui, hein? Campeão, hein? Verdade, verdade. O Elismar, e como foi a ideia de você realmente, te motivou a você escrever o livro sobre o sucesso no casamento? Muito interessante sua pergunta, Lira. Até algum tempo atrás, diria aí talvez uns 6, 7 anos atrás, eu fazia bastante workshops, bastante encontro de casais e fazia até mesmo aconselhamentos e coaching de casal. Em função de atividade profissional, eu comecei a ter menos tempo. E claro que a demanda para esse tipo de trabalho crescia, então daí surgiu a ideia de transferir isso para um livro, para a gente conseguir propagar esse conhecimento mesmo não estando presente. Então o livro ele nasceu da necessidade de disponibilizar todo esse conhecimento mesmo não podendo estar fisicamente presente. Esses workshops que você fazia. Exatamente. Eu também já participei de muitos encontros de casais também. Sim. E os encontros que eu promovia, eles eram um pouquinho diferentes porque eles eram literalmente imersões, 16 horas de atividades tanto cognitivas como comportamentais e de aprendizado. Era um negócio bem interessante. Eu participei como convidado e participei ajudando também os membros da igreja a fazer realmente. Que maravilha. Você aprende muito, né? Aprende demais. Principalmente quando você está na posição de ensinar, porque você precisa ser o detentor e o seguidor disso, senão você não tem moral para falar, né? Na atualidade... Sim. Na atualidade, Elismar, nós temos uma dificuldade na sociedade em relação aos casamentos, né? Eu vi, lendo o teu livro, estou lendo o teu livro ainda, não terminei tudo, mas estou lendo o teu livro ainda, eu vi que a durabilidade de um casamento, ela tem um certo parâmetro. Aí. Quanto dura, na atualidade, quanto dura mais ou menos um casamento? Infelizmente, Lira, hoje a gente, claro, tem diferenças para segmentos culturais, para países, mas no Brasil já está na casa dos 5, 6 anos, tá? 5, 6 anos só? 5, 6 anos. A gente pega algumas estatísticas do IBGE ou de outros locais que vão dar números diferentes, mas hoje ela reduziu bastante, a ponto de considerar a estatística do IBGE que 1 a cada 3 casamentos vai acabar em divórcio. Caramba, 1 a cada 3? 1 a cada 3, já é um absurdo. A gente está falando de 33% dos casamentos... E você está falando dos casamentos oficiais em cartório ou só em igreja ou os dois? Na verdade, o oficial. O oficial. O oficial. Embora hoje, né, exista a união estável, a partir de 2 anos é considerado união estável, então o IBGE acaba pegando tudo a partir de uma união estável. Mas mesmo assim, né, independente se ele é oficial ou não, são seres humanos envolvidos e numa cisão todo mundo sofre, né? E é possível para o casal encontrar a felicidade no casamento com sinceridade?
Com certeza é possível. O que a gente precisa entender é que a busca da felicidade pela felicidade ela é muito subjetiva. Eu preciso entender o conceito do que é felicidade para mim, talvez para outra pessoa, para que a gente possa ver o que eu estou buscando. Eu costumo sempre dizer para as pessoas, o que a mídia traduz como felicidade, eu quero ser feliz, para mim é o sentimento e o pensamento e até mesmo o comportamento egoísta. Eu estou entrando numa relação para buscar tudo para mim. Agora eu quero mudar um pouco o contexto. Será que eu sou capaz de proporcionar felicidade para outra pessoa? E se os dois tiverem esse raciocínio, olha que maravilha, eu estou proporcionando a felicidade para minha esposa e ela para mim. Aí sim a coisa é maravilhosa. E aí tem que entrar o amor profundo, né? Tem que entrar um amor profundo. Porque tudo é a base do amor, tem que ser o amor. Se não tiver amor, gente, as coisas acabam, né? Acaba. Não é verdade? Acaba e tem um negócio bem interessante, Lira. Eu contesto um pouco no livro o conceito do amor que a gente está vivenciando atualmente. Ultimamente. Ultimamente. Hoje tem muito amor por interesse, outras coisas, né? Sim, por interesse. E as pessoas, elas associam ao amor um sentimento de gostar. E o sentimento de gostar, principalmente no início da relação, ele é movido por hormônios, pela novidade, é paixão. A paixão, ela vem avassaladora e ela passa. E o que sobra disso? Então eu vou num conceito de amor muito interessante. Quando eu falo amar é um verbo e implica em ação. Então amor é uma escolha diária. Aí entra a grande diferença, viu? E aí então, vou te agora esse questionamento agora, Sim. porque a gente vê normal isso na sociedade. Sim. Não se deve se anular para poder fazer o outro feliz, não é verdade? Não, de maneira nenhuma. Tem que se entregar de corpo e alma. A entrega, ela tem que ser. Eu costumo até ensinar muito nos workshops, principalmente quando eu fazia, cada um dentro de uma relação precisa estar disposto a contribuir com 100% do seu potencial. Exato. Existe uma matemática falsa. Não, 50% é meu, 50% é do outro. Exato. Só que nós sabemos, pelas nossas falhas, fragilidades e uma série de intercorrências que temos na vida, que vai ter um dia que eu não posso contribuir com nada. Com nada, exatamente. Certo? Seja por uma doença, seja por um problema, seja por qualquer situação. Se o outro não estiver disposto 100% para manter a relação naquele período curto, a relação ela não consegue prosperar. O casamento é uma conquista diária. O casamento ele é uma conquista diária, sem dúvida nenhuma. Tem que estar constantemente um conquistando o outro. Sem dúvida nenhuma. Conquistando e proporcionando o bem-estar do outro. Porque você realmente só vai se dar bem se o outro lá também estiver bem, estiver feliz, né? Com certeza. E não adianta você estar com uma pessoa que, de repente, ela tem outros pensamentos completamente diferentes e não te vai também fazer feliz. Sim. Se não chegar num comum acordo, né? Esse casamento vai se dissolver. Sim. O casamento, eu costumo relacionar muito com a questão da natureza, que é uma relação simbiótica. Os dois precisam se beneficiarem da relação. Para poder permanecer um casamento. Senão vai ser uma relação de predação, onde só um sobrevive e para ele sobreviver o outro tem que morrer. E na relação não, os dois vão viver muito bem e crescer muito bem juntos, né? Qual outros fatores que ajudam um bom resultado de um casamento? Eu diria para você, Lira, sem dúvida nenhuma, o primeiro fator, que inclusive está no livro, é eu preciso me conhecer bem, entender minhas fragilidades, meus pontos fortes, meus pontos de melhoria, para que eu possa perceber que o outro também tem pontos fortes, pontos fracos, pontos de melhoria, para eu não entrar numa relação com a expectativa de que o outro é um super-herói, que é um deus. Esse é o primeiro ponto, eu preciso me conhecer para projetar isso no outro. O segundo ponto, comunicação. Nada vai para frente sem comunicação. Tanto é que o livro segue essa ordem lógica. Certo. Conhecimento, comunicação, para depois falar em sentimento. O casamento é uma experiência na vida ou não? Olha, eu diria que, na minha concepção, ele é uma única experiência. Uma única experiência. Uma única experiência. Não tem outra. Mas com certeza eu não posso traduzir isso para todas as pessoas, porque por inúmeras situações um casamento pode vir a acabar.
Então, eu não posso considerar que é uma única experiência para todo mundo, né? Mas seria ideal que as pessoas considerassem, por uma razão muito simples. Se eu considero que ela é a única, eu estou investindo tudo naquele momento. Se eu entro na relação achando que pode ser mais ou menos, eu já tenho uma predisposição para não investir o que deveria. No cotidiano que a gente vive na nossa sociedade, o Elismar, Sim. a gente ouve muito o pessoal falar, né? Que a sogra incentiva as brigas do casal. Sim. Essa afirmação é verdadeira? Eu diria que não só a sogra, existe aí, eu diria que uma condenação até pelo mundo do humor em relação à sogra, mas qualquer intervenção externa, sem a permissão do casal, ela pode incentivar. Claro que a sogra ou o sogro, e isso vai ser muito mais invasivo, porque a mãe, tanto de qualquer lado do casal, ela quer o bem-estar do seu filho ou da sua filha. Sim. E qualquer coisa que ela identificar que pode prejudicar, ela vai intervir. Você é pai, eu sou pai, e se a gente identificar que alguma coisa prejudica os nossos filhos, a gente vai querer dar um jeito. Porém, até tem instrução no livro, o casal em algum momento precisa se blindar. Os parentes são muito bem-vindos dentro de uma área de controle. Exato. Eu preciso pedir ajuda, não uma intervenção. Aí funciona muito bem. Eu vejo da seguinte forma, eu nem me ajuda, eu peço, viu, rapaz? Porque, sim, de repente você tem uma opinião, a outra tem outra opinião, né? Mas eu, graças a Deus, até hoje, nunca tive problema com sogras. Mas dizem que a sogra é realmente quem mais provoca num casal é a sogra, né? Por ser mãe, né? Por ser se mãe. Defender o filho, né? Por ser mãe. E isso é muito interessante. Não, rapaz, agora eu lembrei de uma coisa. É que a minha idade já é um pouquinho avançada. Você é um cara jovem. Eu lembrei de uma coisa, rapaz. Minha mãe, meu primeiro casamento, né? Casamento, né? Então, minha mãe, realmente, no primeiro casamento, rapaz, minha mãe dá uma proteção para mim que era impressionante. E sabe que isso aí veio realmente depois prejudicar? Sim. Olha, rapaz, lembrei agora, hein? Você me fez lembrar de uma passagem que aconteceu comigo. Sim. Não deixa acontecer com você, hein? De maneira nenhuma. Mas quando a gente faz um estudo da antropologia humana, como é a formação das famílias, o que acontece com os filhos? Você pensa numa mãe, a mãe no caso do homem, ela criou o filho, ela tem uma identidade com aquele filho, ela vai entregar ele na mão da outra. A expectativa dela é que a nora ela seja uma provedora para o filho como ela foi. E nós sabemos que as pessoas são diferentes. Então, tudo que ela identifica que a nora não faz para o filho que ela faria, isso para ela é um problema. E da mesma maneira para a filha. E aí, então, nesse caso, quando a gente entra num aconselhamento, numa situação que exista esses tipos de problema, é muito importante chamar sogro e sogra ou a parte que esteja fazendo uma intervenção e abrir bastante o jogo. Olha, o conselho de vocês é muito bem-vindo, a opinião de vocês ela é importante, mas ela precisa ser contextualizada. Perfeito. Então, nós estamos preparando o casal para que, se houver uma necessidade, eles vão pedir a sua ajuda. Então, quando a gente consegue estabelecer, claro, não é tão suave como nós estamos falando, mas tem um momento que, para preservar a relação, a gente precisa colocar uma barreira bem clara, tá? Isso, não vamos tudo paz e amor na vida real, não é bem assim. Religião ajuda no relacionamento? A religião... Você vai esconder depois, sim. E agora nós vamos fazer um comercial, o programa está muito bom, falando sobre o spa do casamento. Que maravilha. Certo? Mas daqui a pouco nós retornamos e eu quero chamar a sua atenção para Baby Life. Baby Life, a bebida da sua saúde. Reduz o peso, reduz colesterol, diabetes, úlcera, gastrite. Baby Life. Veja aí no vídeo que está bem a seguir e daqui a pouco nós retornamos com mais o programa com Elismar Alves, falando sobre spa do casamento. Até daqui a pouco. Olá,
Hoje eu quero falar com você sobre saúde. Vamos emagrecer? Quer melhorar a sua disposição, o seu humor? Fazer uma limpeza no seu organismo? Eu tenho uma dica pra você. Berin Life. Berin Life diminui a gordura do fígado e o colesterol. Berin Life é feito de berinjela, é natural, é pura saúde. Berin Life já vem pronto para o uso e não tem contraindicações. Berin Life é qualidade de vida para você e toda a sua família. Berin Life, o suco da vida. Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o início do fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o início do fim e invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso. Já estamos de volta. O programa hoje está muito bom, gente. Para casais, para a família, né? Namorados. Olha, vocês vão aprender muita coisa aqui com o nosso entrevistado, o Elismar Alves. Conhece muito. Eu estou aprendendo aqui. Cada programa eu aprendo um pouco mais. Vamos lá. Religião ajuda no relacionamento, Elismar? Lira, essa é uma pergunta bastante interessante, mas eu diria para você que ela pode até ser capciosa. Vou te dizer por quê. Olha que interessante. A religião com certeza ajuda, porque todos nós, quando desenvolvemos a espiritualidade e a comunicação com Deus, isso nos melhora muito enquanto seres humanos. Por que eu disse interiormente e exteriormente? Interiormente e exteriormente. Quando eu tenho uma transformação interior, é claro que ela vai se mostrar exteriormente. Perfeito. E isso facilita a relação. Porém, por que eu disse que ela é capciosa? Porque em nome da religião, principalmente as mulheres, ainda no mundo machista, elas são muito incentivadas a relevar atitudes de grosseria e de violência por parte dos homens, na maioria das vezes, e a religião induz muito a um perdão a troco de nada. E às vezes a gente vê as pessoas, mulheres, numa relação abusiva por muitos anos com a religião, talvez não da forma mais correta, pressionando a aceitar, a relevar e a perdoar, quando na verdade a pessoa precisa se defender. Então, nesse lado da religião eu discordo um pouco. As pessoas precisam ser ensinadas a estabelecer limites muito claros. Perfeito. Eu preciso usar a religião para aprimorar a relação e não para aceitar situações abusivas. Você tem experiência, porque você faz workshop, faz palestra com casais. O relacionamento, quem provoca mais isso no casamento? É o homem ou a mulher? Eu diria que quem provoca mais problemas no relacionamento, de uma forma muito geral, é o homem. Porque a sociedade machista, quando eu falo sociedade machista, não é uma crítica nem uma condenação, é só uma constatação que a gente tem do que é a realidade. Do que é a realidade. Ela
dá pseudo-liberdades maiores para o homem. Então, o homem, teoricamente, tem liberdades que a mulher não teria. Eu vou dar um exemplo. O homem, ele pode fazer algumas coisas e ele não fica tão mal visto ou manchado na sociedade como a mulher. Então, por ele ter essa pseudo-liberdade maior, Perfeito. ele acaba, então, saindo fora do trilho mais do que a mulher. Mas aí também se o homem não tiver uma base familiar sólida também, né? Sim, sim. Um preparo de uma boa educação. Mas eu diria para você, conhecendo um pouco o nosso país e as distinções que tem das você tem essa regiões, experiência. Exatamente. Existe uma concepção, e eu diria que ela é velada e ela é enrustida, que eu vou dar um exemplo para você especificamente. Algumas famílias do nosso país, principalmente mais antigas, por exemplo, as próprias mulheres, e novamente, não é uma crítica, é uma constatação, elas não admitem, por exemplo, um homem lavar uma roupa porque ela está em casa. É uma ofensa para ela o homem lavar uma louça quando ela está presente. E isso é uma questão cultural tão arraigada que quando você olha assim, por exemplo, meus filhos, tem um filho homem e uma menina, os dois sabem cozinhar, os dois sabem fazer qualquer coisa. Mas essa cultura arraizada, ela não vem um pouco de religiões? Ela vem de religião, Religião, sim. né? Vem de religião, que se você for ver a religião judaica, que é a base cristã, ela é totalmente machista, Exatamente, sabe? Não dá pra gente fazer meia boca com isso, Exatamente. é verdade. Ela vem, mas isso está arraigado. Vou dar um exemplo muito claro para você. Teve um evento familiar que estávamos, não foi nem em São Paulo, tinha ali um monte de gente de ambas as famílias, e num determinado momento, um garoto lá de 14 anos tomou um leite e foi na pia lavar o copo, porque ele foi educado dessa maneira. Exatamente. E na hora que ele estava lavando, uma senhora bem mais idosa chegou para ele: mas como você está lavando um copo com tanta mulher presente aqui? Nossa! Aonde é que está o machismo ali? Não necessariamente nos homens. Exatamente. Então eu estou dando esse exemplo muito específico porque isso ainda é uma característica da nossa sociedade. O diálogo diário para a boa convivência do casal, ele é necessário. Com certeza. Com certeza. Nós somos educados a aprender a ler e escrever, mas nós não somos educados a uma comunicação no nível diferenciado. Eu já trabalhei muito com comunicação e por vezes eu me pego falhando na comunicação, para você ver como que ela é crítica. E a comunicação, ela é a principal ferramenta que nós temos de interação com o mundo. Perfeito. Se eu não desenvolver bem a comunicação com a pessoa que eu digo que amo, como é que será com as outras? É bom. Agora vamos, Lismar, vamos entrar para um lado da sociedade que todos os casais vivem hoje em dia. Sim. Que são as crises financeiras. Correto. Perfeito? Como é que um casal pode manter a harmonia diante de uma crise financeira na sua visão? Ok. Com a sua experiência. Na verdade, Lira, se não tiver construído uma boa base de relacionamento anterior, a crise vai ser a gota d'água para um rompimento. E é o que eu sempre falo, que a ideia do spa do casamento, ela nasceu como melhoria e preventivo. Porque se um casal já está no meio de uma crise, no meio de um furacão, os dois não terão nem tempo para ler, para observar, eles precisam resolver aquele problema. Então eu sempre sugeri, aconselhei e continuo reforçando. Eu preciso trabalhar na melhoria e na prevenção, porque na hora da crise, eu vou dizer para você, você tem uma crise com qualquer dor, com qualquer situação, você precisa tomar um analgésico, uma injeção na veia para livrar aquele momento. Verdade. Mas se você depois não for atrás e achar a causa para evitar novas crises, você vai sobreviver de analgésicos. Perfeito. E isso não resolve. Então, crise financeira ou a área de finanças, ela é responsável por mais de 80% dos divórcios. Só para você ter uma noção quanto que ela é crítica. Isso, no livro do Gustavo Cerbasi, lá sobre casais inteligentes enriquecem juntos, ele traz essa estatística. Mais de 80% das crises envolve finanças. Tá vendo, é pessoal? muito grave. Não pode deixar que realmente isso aconteça, né? Sim. Tem que buscar resolver isso, né?
Na prevenção, não é isso? Por essa razão, no livro, ele tem 2 capítulos, um dedicado à solução, porque nós, infelizmente, não fomos educados para solucionar, nós Exato. fomos educados para achar culpados. É. Isso é a sociedade verdade, de uma forma geral. verdade. Você pode ver até no Só mundo quer da culpar. política. A nossa sociedade se tornou especialista em achar o culpado. Como se achar o culpado resolvesse o problema. E não resolve. E não resolve. Então, no livro tem ferramentas técnicas mesmo, análise e solução de problema, literalmente técnico. Depois que eu aprendi a solucionar problema, aí eu vou estabelecer objetivos, metas e planejamento. Porque aí eu vou trabalhar parte das finanças na prevenção. Isso é um espetáculo. Por isso que esse livro aqui é muito importante, Spa do Casamento. Procurem, comprem, leiam e entendam. Olha, isso aqui vai ser uma aula para a sua vida. Mas não terminou ainda não. Vamos falar mais coisas aqui ainda. E No seu livro está mencionando que um sociólogo polonês disse: vivemos em tempos líquidos, nada foi feito para durar. Qual a sua visão sobre essa frase? é muito interessante porque a gente vem de uma evolução da sociedade e aí eu só preciso trazer uma informação para embasar a resposta. A primeira vez que o conhecimento no mundo dobrou pela primeira vez foi em 1700, todo o conhecimento da humanidade. A segunda vez em 1900. A gente viu que demorou só 200 anos para dobrar o conhecimento depois da primeira vez. E hoje o conhecimento dobra aí há 2, 3 anos. Perfeito. Então, são tantas informações que tem hoje na cabeça das pessoas que aquelas bases antigas que eram a sustentação de tudo que nós imaginávamos, elas já são detonadas em 2, 3 anos. Então, as coisas hoje são muito mais rápidas. Mas eu tenho uma resposta bem sutil. Onde é que está o meu poder de escolha? Então, algumas coisas são líquidas, não foram feitas para durar. Mas eu tenho o poder de escolher que a relação eu quero que ela dure, que ela seja muito sólida. boa. Então, eu acho que os dois, eles têm condições de escolher fazer durar. Como teólogo, qual é o segredo da felicidade na sua visão? Opa! Do ponto de vista da teologia, eu preciso me conectar com Deus, porque aí eu entendo a minha essência e posso transferir essa essência moral, espiritual de Deus para as outras pessoas. Tá? Então isso do ponto de vista da teologia. Do ponto de vista, vou dizer mais geral, até porque o livro ele não é direcionado somente para religiosos. Sim. A felicidade eu traduzo como um bem-estar. Mas eu preciso ter a consciência de que na vida nós temos altos e baixos. Então a felicidade é uma condição de ser e não necessariamente de estar. Eu posso ser feliz apesar de nesse momento estar sentindo uma dor. Porque a minha felicidade ela não está focada no presente, ela está focada numa existência. E dentro do casamento, eu posso ser feliz dentro de uma relação, mesmo que naquele momento eu tenha uma crise. Porque eu sei que a crise ela é passageira, porque eu conheço os meios de transpor essa crise. Exato. Então eu não considero a felicidade como aquela festa, aquela coisa que hoje está todo mundo alegre. Aquilo para mim é um momento de êxtase, não necessariamente a felicidade. Eu acho que é muito pequeno eu dirigir a felicidade a momentos. Eu posso estar numa festa feliz e sorridente e não estar nada feliz naquele momento. Perfeito. E quando você tem uma base sólida na família, você pode chegar do serviço pensando que você triste, com tristeza e tal, mas a família levanta você, né? Exato. Ou vice-versa, né? Exato. Você tocou num assunto tão interessante que eu menciono em algum momento no livro, que a família, o meu lar, precisa ser o meu oásis. Sabe? Aquela ideia do oásis no deserto. Tudo fora pode estar detonando, quente, torrando. Mas quando eu entro para dentro da minha casa, é o meu lugar de descanso. Exatamente. O livro é muito interessante, vocês têm que realmente procurar, né? Ele vai falar para a gente onde está à venda. É um livro fácil de se ler, Sim. São poucos capítulos, né? Sim. Está vendo aqui? Deixa eu achar aqui. São poucos capítulos, são acho que 8 ou 9 capítulos, né? Sim. E, bora, bem instrutivo, estou lendo, muito bom, viu?
tem todos os aparatos, tudo que você precisa para realmente você ser feliz no seu relacionamento com a sua esposa, com o seu casal, né? Desde que sejam namorados, até a preparação do namoro até chegar ao bem da família. Os casais que estão muito tempo já juntos. Nós temos casais que estão aí 30, 40 anos, 50 anos juntos e são felizes. E tem casais que, infelizmente, parece que carregam um fardo de tristeza um ao lado do outro. Como é que você explicaria isso para o pessoal, para que não caia nesse desprezo, né? É uma situação curiosa, porque principalmente para o lado das mulheres, eu diria que talvez a geração da minha mãe para trás, elas foram infelizmente educadas a entrar numa relação e aquilo era para a vida toda e muitas delas... carregar aquilo daquela forma, né? E muitas delas eram totalmente dependentes do Exato. marido para tudo. E então não ousaram e nem ousam a extrapolar aquilo ali. Eu abro sempre o livro ou os congressos e palestras sempre fazendo um convite para as pessoas. Você precisa se permitir identificar uma oportunidade diferente, porque senão as pessoas nem abrem para aprender o Perfeito. novo. Então, assim, a partir do momento que os dois querem, a gente tem o caminho, mas é preciso querer. Se estiver totalmente conformado ali, sem abertura nenhuma, eu vou dizer para você, nem Deus invade uma mente sem ela permitir. É verdade. Porque ele pede permissão. Então você imagina no mundo do casamento, né? Pessoal que está nos assistindo agora, onde pode encontrar o seu livro? Já tem na Amazon, já tem na Livraria Saraiva. Beleza. A editora literária já colocou em todos os canais disponíveis aí importantes. Está à disposição. Ô, Elismar, qual a mensagem que você deixa, olhando para a câmera, né? Sim. Qual a mensagem que você deixa para quem está nos assistindo nesse momento? Olha, eu acredito no casamento. Eu acredito numa relação maravilhosa a dois. Não acredito na perfeição, porque nós não somos perfeitos. Mas eu acredito que a gente pode encontrar o melhor dentro de uma relação que seja satisfatório para os dois. Porque eu acredito que se eu estiver disposto a proporcionar a felicidade do outro e o outro, né, o cônjuge, também estiver, gente, isso é uma maravilha. Eu acredito. O pessoal pode te procurar para fazer palestras sobre relacionamentos? Na verdade, neste exato momento a gente está com a agenda cheia, mas tem os meus contatos, estarão no vídeo, a nossa página, as 2 páginas no Facebook. Sim, eu respondo todas as perguntas. Se fizerem as perguntas na página Spa do Casamento do Facebook, pode ter certeza, em 2 dias eu vou responder com certeza e a gente mantém contato. O homem é muito ocupado, gente. Sim. A gente precisa dar para a assessora dele 3 datas para ele pegar uma. Não é fácil não, o homem é super preocupado. Certo, Priscila? Foi verdade? Ela está aqui com a gente. Sim. Vamos lá agora. Elismar Alves, por Elismar Alves, quem é essa pessoa? Olha que interessante, eu sou primeiro um curioso, um pesquisador, eu adoro aprender e entender. E isso me levou pelo menos a procurar entender o relacionamento humano, a entender a relação com as pessoas, inclusive a buscar a melhoria contínua. Uma das minhas formações profissionais é exatamente melhoria contínua. Exato. E quando a gente traz isso para a vida, poder melhorar cada dia mais, se torna um espetáculo. Então eu sou um profundo curioso por melhorar as relações. Você se conhece mesmo? Eu penso que sim. Eu penso que sim. Elismar, muito obrigado. Obrigado pela sua a você. presença aqui, por ter Sim. abrilhantado o nosso programa com todo o seu conhecimento em relação ao casamento, né? Aos casais. Muito obrigado mesmo. Fico agradecido. Tá bom? Agradeço e me coloco à disposição dentro de toda a nossa agenda aí para poder conversarmos mais sobre esse tema. Tá bom. Tá bom? Com a imagem do Luciana Pacheco, a presença aqui da Priscila, que é assessora do nosso convidado. Nosso produtor José Luiz Bosch está aqui. A Betânia lá dentro, o Verão. Esse é um programa Lira em Pauta. Até a próxima semana, se o Mestre Universo assim nos permitir. Tchau.